Olá pessoal, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é o Anderson e vocês estão assistindo o canal DIUTEC. No vídeo de hoje eu vou ensinar como configurar um ambiente para trabalhar com um banco de dados, um servidor web e a linguagem PHP. Esse processo que será demonstrado aqui no vídeo ele pode ser replicado para qualquer outro ambiente ou qualquer outro tipo de linguagem, né? Geralmente, o processo, né, de configurar um ambiente, configurar uma máquina, né, para você trabalhar, demanda a instalação de várias ferramentas e você ainda não tem o processo de padronizar como o ambiente ficou, né? Porque dependendo do sistema operacional, você vai poder instalar uma determinada versão do banco de dados, ou uma determinada versão do seu editor de texto e por aí vai. Então, para eliminar esse problema de você ter uma máquina funcionando e não conseguir replicar esse ambiente para outra máquina, nós vamos utilizar o Docker, que é uma ferramenta de containerização, ou seja, ela permite que eu execute containers contendo processos diferentes, ferramentas, ambientes, até servidores web, de uma forma fácil, simplesmente a partir de um arquivo de configuração, e para isso você precisa ter o Docker instalado na sua máquina, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para essa aula, vamos utilizar o Docker Desktop e o Visual Studio Code. E também iremos acessar esse site, que é uma extensão aí do site do Docker, onde é possível pegar informações das imagens dos containers que vamos executar, né? Então, o primeiro passo é instalar o Docker Desktop, e aí ele tem versões de instalação aí para Windows, Linux e Mac. Para poder fazer a instalação no Linux, tem as informações, né, no site, como você pode ver aqui. Então, quem já é usuário Linux já sabe que vai precisar de fazer a instalação via prompt de comando, via terminal, ou utilizar algum pacote aí automático como o Debian, Ubuntu e por aí vai. Então, eu já tenho o Docker Desktop instalado. Eu vou executar ele aqui. Ok, já tem alguns containers aqui. Eu vou matar a execução, porque vamos refazer algumas coisas. Então, beleza, eu estou com o Docker já executando. Beleza. Então, vamos embora, né? Vamos para a aula. Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu vou executar aqui o VS Code. Então, se você abrir o prompt dentro da pasta que você pretende trabalhar e digitar code espaço ponto, você abre se o VS Code estiver instalado, ele será aberto. Então aqui vamos montar a estrutura de pasta primeiramente. Então eu vou ter uma pasta com o nome Docker. Uma pasta com o nome CRC. Dentro de CRC eu vou ter uma pasta public, que eu vou colocar os arquivos que eu vou trabalhar. Dentro da pasta Docker eu vou ter uma pasta Nginx. Opa, escrevi o nome errado. Vamos lá. Aí. Dentro da pasta Docker eu vou colocar um arquivo Dockerfile, onde eu vou especificar a imagem do container que eu vou trabalhar. Então veja bem, o comando from indica qual imagem que eu estou trabalhando, que é a imagem do PHP 8.2.
O run é onde eu vou colocar os comandos que precisam ser executados quando esse container for criado. Então aqui eu estou mandando atualizar o container, um apt-get update e apt-get install -y git curl zip unzip. O -y aqui é para ele fazer a instalação sem ficar interagindo com o usuário, né? Tipo, confirma, digite y para isso, digite e por aí vai. O diretório de trabalho, né, o workdies, vai ser /var /www, ou seja, todos os arquivos que serão servidos vão aparecer dentro dessa pasta, né? Bom, ainda falta um item que é um arquivo de configuração para orquestrar todo o sistema que a gente vai rodar, que é o docker compose.yml, é um arquivo YAML. Inicialmente aqui a gente vai trabalhar, eu estou trabalhando com a versão do Docker Compose, não a versão do Docker Compose, né, a versão de configuração do Docker Compose 3.8. A tag services indica quais serviços que eu vou estar executando, então eu estou trabalhando aqui com uma imagem, né? Vou criar um container a partir daquele arquivo Docker. Então, como o meu Docker Compose está dentro da pasta Docker, então o contexto vai ser _. A tag Dockerfile indica que o arquivo Dockerfile vai fornecer as informações necessárias. O nome do container é DuTech-app. O restart eu estou marcando hours para ele restartar sempre, ele está sempre online. O workdir é justamente a mesma pasta de trabalho que eu coloquei aqui no container. E o volume que será montado vai ser /src /var /www, ou seja, tudo que tiver dentro de src vai ser montado um volume aqui, permitindo que eu trafegue arquivos, sirva arquivos entre os containers, né, e o meu servidor web. Na sequência eu estou criando um segundo container. Aqui a configuração está um pouco diferente, porque eu já estou informando a imagem direto no arquivo do Docker Compose, então eu estou usando uma imagem do Nginx na versão 1.25.1 -alpine slim. Essas imagens, né, com esse sufixo, né, esse sufixo alpine, quer dizer que são containers com o mínimo do mínimo necessário para ser executado. Então, são bem leves mesmo. O nome do container eu vou chamar aqui de DuTech Nginx. Também restartar sempre, always. Portas, eu estou expondo, fazendo a comunicação com as portas 8000 da minha máquina local e a porta 80 do container. Aqui eu estou montando dois volumes, porque vai ser um volume da pasta CRC, conforme eu fiz aqui em cima, né? E um volume que vai permitir que eu carregue as configurações do Nginx que eu vou criar para dentro dessa pasta etc/nginx/conf.b, para que eu configure o acesso aos arquivos, né, dentro do servidor web. Bom, então vamos lá, vamos criar um arquivo dentro da pasta Nginx. Eu vou vir aqui e criar um arquivo nginx.conf, mesmo. Vou pegar as configurações e aí eu vou explicar aqui toda a configuração que eu vou utilizar aqui agora. Bom, a chave aqui server indica que é um servidor, então é para ficar ouvindo na pasta, na porta 80 do container, como eu disse aqui, né, que vai estar mapeado. O índice e index.php, eu estou informando o tipo de arquivo, né, que vai estar no diretório. Erro log e access log,
O erro log é o local onde vai estar salvando os logs de erro e logs de acesso. Access log é onde eu vou estar salvando os logs de acesso. Erro page, caso o arquivo for solicitado não for encontrado, ele vai informar uma página de erro, ele vai informar um not found. E a pasta, o diretório root, né, o diretório onde eu vou conseguir servir os arquivos que estão na pasta public src para dentro do servidor, né, em /var/www/public. Em location, eu estou informando o tipo de arquivo que vai estar lá, arquivos PHP, e aí ele tenta achar o arquivo, né, em try files, passa a URL, se não corresponder com o arquivo buscado, ele devolve um 404. E FastCGI Pass, ele vai pegar, ao receber a requisição, ele vai passar essa requisição para o processo CGI, né, que está na porta 9000 do container app. Em FastCGI Index, eu informo o tipo de arquivo que deverá ser servido. Include FastCGI Params. Em Include FastCGI Params, eu vou ter todos os parâmetros para a execução aí, né, do FastCGI. Em FastCGI Param, eu estou definindo uma variável de ambiente com o nome script file e passando o caminho do arquivo, né, que será executado. Dentro de location, eu estou fazendo um novo try file, passando a URL e estou falando com o servidor como que ele vai trabalhar aí essa questão do nome do arquivo, né, a questão aqui da query. E estou também habilitando a compressão de arquivos estáticos utilizando a compressão gstatic. Bom, para quem não sabe, né, o que é um FastCGI, ele é um protocolo de comunicação interprocessual que permite o servidor, a web, comunicar com as aplicações externas, mantendo a aplicação em funcionamento, né? Então a ideia é que o FastCGI venha para superar o CGI, que é um padrão que permite que o servidor web executar programas, né, externos e enviar saídas de volta para o cliente, enquanto o CGI cria um processo a cada requisição, o que torna o processo lento. O FastCGI ele cria um pool de processo persistente e que pode ser reutilizado para múltiplas solicitações, ou seja, isso permite que você tenha uma melhor escalabilidade de sua aplicação, né, e um melhor desempenho, basicamente, né. Então, vamos executar os containers para ver se vai dar tudo certinho. Lá, abrir um terminal aqui. Ok, cd, docker. Que no caso eu estou entrando no diretório onde está o Docker Compose para poder fazer a execução do container, né? Então aqui é Docker Compose up. Beleza. Observe que ele executou, não deu nenhum erro, então ele fala ó, que a rede Docker Default foi criada, ele criou o container do Tech Nginx e o container do Tech App. E aí, se a gente vier aqui agora em Docker, observe que eu tenho dois containers aqui. Se eu clicar aqui nessa pasta, não vai acontecer nada, ele está falando, dando um forbidden, né? Mas vamos configurar aqui agora para isso funcionar. Aqui em public, vou criar um arquivo index.php. Nesse arquivo eu vou colocar, né, usar uma função PHP para me poder acessar as informações do PHP que está instalado, que eu estou usando. Então eu vou usar a função php info
echo, vou mandar imprimir na tela essas informações. Tá. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Dentro aqui do echo, eu vou, entre esses dois tags, eu vou imprimir justamente essa frase que meu Git Copilot sugeriu aqui, né? Tem outra função do PHP, e aí eu estou imprimindo os valores que está dentro dessa variável superglobal do PHP, e aí ele vai imprimir as informações do servidor, né? Bom, fechar aqui. Então eu matei ali, dei um Ctrl C, eu parei todos os containers, você vê que eles não estão mostrando aqui mais, e eu vou executá-los novamente, a gente fazer um teste de acesso a esse arquivo index.php. Beleza? Vamos lá no Docker, e aí quando eu cliquei no localhost 8000, está apontando para a porta 80, ele me devolve aqui as informações, qual PHP que está instalado, né? No caso é o PHP 8.2.7, o processo que ele está usando no FastCGI, e aí, né, todas as extensões que está ali habilitada para ser trabalhada aqui. Bom, observe que se eu fosse usar outro processo para poder fazer essa instalação, eu ia ter que baixar algum executável como o Champ ou o AMP, que instala tudo para mim. Mas a ideia é que se você está entrando no mundo da programação e deseja trabalhar com isso profissionalmente, conhecer um pouco de Docker e ambientes containerizados é uma boa, porque basicamente é o padrão que toda empresa, a grande maioria das empresas, está usando ultimamente. Vamos lá no final para ver se foi impresso realmente as informações do servidor. Olha lá, imprimiu um array informando o hostname, aí ele deu o código aqui de nome do hostname e as informações de PHP, a parte de as variáveis globais, por aí vai. Beleza. Bom, com esse ambiente aqui, você consegue trabalhar com PHP. Vamos fazer mais um testezinho, né? Que é criar um outro arquivo, vou fazer um Hello World aqui. Então vamos lá. Hello.php. E aí aqui eu só vou fazer, né? Em PHP, sempre que você for criar algum código em PHP, você tem que fazer essa menor, sinal de menor, interrogação PHP. Aqui eu vou colocar uma string que vai ser Hello World. Beleza, então o que eu vou fazer aqui agora? Vamos voltar aqui. Aí, como o arquivo é diferente, como o arquivo index eu não preciso de informar, só acessar o endereço, ele entende que o índice daquele endereço é daquele arquivo, ele já carrega. Mas no caso, como eu vou carregar um outro arquivo com outro nome, aí eu tenho que informar o nome dele. E aí observe que o código foi executado, né? Ele mostrou aqui na tela um Hello World. E aí você pode utilizar esse ambiente para aprender PHP e aí você vai colocando seus códigos naquela pasta. Falta um elemento, que é o banco de dados. E aí, para o banco de dados, eu vou criar uma pastinha aqui dentro de Docker com o nome DB, né?
Eu vou pegar também as informações do container do banco. Vou colocar aqui em Docker Composer. E eu vou trabalhar com um container do Postgres. Então a imagem, eu estou pedindo aqui uma imagem do Postgres, pegar a última estável, o nome do container DUTEC-DB, restartar sempre, variáveis de ambiente, né? Postgres_DB, que vai ser, eu vou chamar de Postgres, o Postgres_user, eu vou chamar de Postgres também, Postgres_password, eu vou chamar de Postgres também. Isso aqui é para facilitar, mas né, em produção você não trabalharia dessa forma. A porta mapeada é a 5432, que é a padrão do Postgres, e estou mandando mapear também a porta do container. Então, isso aqui é a porta local da minha máquina e aqui é a porta do container. Dentro de .db, eu vou montar um volume com os arquivos do banco de dados que vão ser usados para fazer a persistência. Observe o seguinte, aqui dentro da pasta está vazio. Quando eu matar a execução, vamos lá, está parado, né? Só tem 2 containers. Eu vou vir aqui e executar novamente e aí vai acontecer uma mágica. Bom, criou 3 containers e agora eu tenho os arquivos de configuração foi criado. Observe que ele criou uma série de arquivos dentro desse volume. Então, beleza. Agora nós já conseguimos utilizar esse banco de dados. Aí eu tenho aqui instalado o dbeaver. O dbeaver ele é um client, né, para você acessar vários bancos de dados, ele é gratuito. Acho que tem uma versão paga também, mas ele é muito bom na versão Community. Isso permite uma série de facilidades, né? Aqui eu já tinha uma conexão, eu vou destruir ela e fazer outra do zero. Então vamos lá. Vou escolher aqui o banco de dados que eu vou usar, o Postgres, localhost, porta 5432, database Postgres, username Postgres, usuário Postgres. Sem criatividade nenhuma para dar nomes. Então, testar a conexão. Ok. Deu certinho. Vamos finalizar e vamos dar uma olhada aqui. Estou conectando já ao banco. Né? Então, não tem tabela nenhuma. Mas isso aí. O esquema aqui, então eu tenho um ambiente com 3 containers. Um está rodando uma imagem do PHP, que é o que permite eu programar em PHP naquela pastinha lá, public. Um container do Nginx, que está fazendo a comunicação da porta 8000 da minha máquina com a porta 80 do servidor e está servindo esses arquivos. E aqui tenho uma instância, um container do Postgres que eu estou acessando aqui com o dbeaver para mostrar que ele está realmente funcionando. O banco eu criei mais para que ficasse, né, o ambiente completo, que geralmente quando você pega alguma ferramenta automática para o Windows, ele instala um banco e um servidor web, geralmente o Apache e o PHP. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo esse processo com o Apache. O Apache ele é um pouquinho mais chato de fazer esse processo aqui. Beleza? Mostrar só mais uma coisa que eu tinha esquecido. Então aqui, para baixar o Docker, você vai vir no Docker, nesse docker.com, baixar e instalar. O Docker Desktop ele já instala o Docker Composer, que é aquele processo de fazer a orquestração dos containers, né, aquele arquivo que roda vários containers ao mesmo tempo. Aqui é a página de informação para instalação do Linux. O VS Code, você instala na sua máquina também. Tem versões para o Windows, Linux e Mac. E aqui o Docker Hub,
Eu não cheguei a falar nele, mostrar ele, mas aqui, por exemplo, se você digitar PHP aqui e buscar, ele vai te dar as informações das versões das imagens, né, do PHP. Observe que ele está aqui uns exemplos, né? Aqui esse comandinho aqui, se você der um docker pull no terminal, se tiver o docker instalado na máquina, ele vai baixar. Se você vir aqui também, ó, Nginx, olha lá, tá aqui as informações, né? Observe que eu usei a 1.25, 1.25 Alpine, esse que eu peguei. Então, vamos entrar aqui rapidinho, só para aqui, ó, 1.25 Alpine Slim. Aí você tem, se você quiser, ele direciona já pro GitHub deles, né? Vamos ver mais uma aqui. O Postgres, que foi a outra imagem que eu usei. Beleza. Então aqui no Docker Hub você consegue ver e dar uma estudadinha e pegar todas as informações dos containers que você precisa montar, né? Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que essas informações sejam úteis, tanto para quem está iniciando ou quem já está avançado aí na programação. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como configurar, né, utilizando o Apache, e também pretendo fazer um vídeo aí mostrando o ambiente para você configurar e trabalhar e desenvolver aplicações utilizando Laravel, que é um framework aí PHP que muitas empresas utilizam. Então, até a próxima.